Aqui a tal da coisa da canonicidade do Novo Testamento. A inspiração do texto sagrado é uma qualidade intrínseca. Ela é porque é. No entanto, nós podemos perceber essa qualidade inerente comparando o material inspirado com outro que não é. Existem também argumentos outros. Há unidades da Bíblia, embora escrita por muitos autores humanos diferentes, pelo menos 30 no decorrer de 2000 anos, em duas principais línguas, bem distintas, a saber, hebraico e grego, ela é coerente, não se contradiz. Depois tem as profecias específicas e detalhadas, até com o nome próprio da pessoa, dadas com centenas de anos de antecedência, que se cumpriram cabalmente, literalmente. Depois tem a própria natureza do conteúdo ou da mensagem. Atenção, não é o tipo de coisa que o homem gostaria de escrever mesmo que pudesse, e nem que ele poderia escrever mesmo que quisesse. Isso é um fato. 4. O efeito que produz a Bíblia tem poder sobrenatural, pois sua mensagem transforma as vidas das pessoas. Isso é óbvio. Dito tudo, no entanto, devemos reconhecer que afirmarmos a inspiração divina da Bíblia é uma declaração de fé. Fé inteligente que condiz com as evidências, mas fé não é ciência no sentido objetivo. Contudo, existe a questão, aliás aguda, da canonicidade do texto. Por que a nossa Bíblia tem o exato sortimento de livros que tem? Não mais, não menos e não outros. A inspiração diz respeito à ação divina no ato de escrever o material, garantindo o resultado. Já a canonização do texto diz respeito à ação humana, reconhecendo a qualidade divina daquele material. Esse processo de reconhecimento se deu no seio da comunidade da fé, a comunidade hebraica quanto ao Antigo Testamento e a comunidade cristã quanto ao Novo. É importante observar que o próprio Senhor Jesus Cristo abonou o Antigo Testamento, citando as diversas seções, a saber, lei, história, profecia, poesia, como palavra de Deus, coisa sagrada e de autoridade. Os autores humanos do Novo Testamento também. O Antigo Testamento era exatamente a Bíblia deles. Agora, a canonização tem tudo a ver com a preservação do texto, pois a comunidade da fé só iria se preocupar em transmitir e proteger os livros canônicos, isto é, tidos como inspirados. A parte humana na transmissão do texto fica patente, mas será que houve ação divina também, protegendo o texto? A exata redação do texto? E como medir essa participação divina? Parece-me existir duas linhas relevantes, a lógica e a histórica. Vejamos primeiro a lógica. Inspiração é resultado ou qualidade da revelação. Com essa linguagem estamos afirmando que o Criador achou por bem transmitir alguma informação objetiva à raça humana. Se o alvo fosse apenas um determinado indivíduo ou grupo num certo momento histórico, bastaria uma palavra falada. Aliás, Deus fala até hoje, exatamente nesse afim. Mas se o alvo for de alcançar as gerações subsequentes também, então o meio indicado seria exatamente o escrito como foi. Aí a gente já comentou 1 Crônicas 16 e 15. Agora, se o Criador quis que a sua revelação chegasse intacta, ou pelo menos de forma íntegra e confiável, até o século XXI, novamente teria que vigiar o processo da transmissão através dos séculos. Teria que proibir a perda irrecuperável de qualquer parte genuína, bem como a inserção indetectável de material espúrio. A redação original deveria ficar disponível em qualquer geração às pessoas interessadas o suficiente para pagarem o preço necessário, tempo, viagem, dinheiro, para haver essa redação. Abre parênteses, no geral, as pessoas se dariam por satisfeitas com a redação à mão, desde que tida por confiável. Fecha parênteses.
Deixa eu parar aqui para acrescentar alguma coisa. O que eu coloquei aqui é coisa que no mundo lá fora acadêmico eles negam assim, com todo vigor. O que eu coloco aqui, a redação original deveria ficar disponível em qualquer geração, atenção, em qualquer geração, qualquer momento, em todos esses 2000 anos, às pessoas interessadas o suficiente para pagar o preço. Naturalmente, o outro lado diz que isso aí é besteira porque nem existiu. Então, como é que você pode procurar uma coisa que não existe? Eu digo muito pelo contrário, existe sim e sempre existiu e qualquer pessoa, em qualquer momento, poderia haver, caso quisesse pagar para chegar até onde estava essa coisa. Mas normalmente, se você está satisfeito com aquilo que está na tua mão, você está satisfeito, você não vai correr, tá bom? E normalmente o que o pessoal tinha era suficientemente perto. Tudo bem, amém, isso aí. De certa forma, essa briga toda, se temos a exata redação, se não temos a exata redação, é uma briga quase que desnecessária, sem muito sentido, no sentido seguinte. Por mais que tenhamos uma revelação perfeita, inspirada, inerrante, tem um outro lado da moeda. Eu aqui não sou perfeito e nem inerrante. Como disse o apóstolo Paulo, nós aqui somos vasos de barro. O que eu vou fazer com um texto perfeito? Eu, Gilberto, eu seria capaz de dar uma interpretação perfeita a esse texto perfeito? Eu sou capaz? Eu não sei de você, mas eu aqui não iria, quer dizer, modéstia não é problema meu, mas eu dizer que eu vou dar uma interpretação, não, senhor, aí até esse ponto eu não chego, eu não vou, não, que coisa. Então, você percebe que se temos a exata redação, o problema maior é que nós não temos competência para fazer uso completo e adequado dessa coisa perfeita. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, lamento. Então, o que eu quero com isso dizer, calma aí, moço. Calma, não precisa esquentar a cabeça. Não, segura. A questão é importante, nós vamos destrinchar, mas não vamos perder a calma. O problema maior não é se temos ou não o texto perfeito. O problema maior é que eu não sou perfeito. Eu sou incapaz de fazer uso perfeito de uma coisa perfeita. Então, por causa daquilo que eu sou condenado à imperfeição. Mesmo com o texto perfeito na mão, mas eu aqui sou condenado à imperfeição, porque eu não sou capaz de fazer uso perfeito dessa revelação perfeita. Então, vamos segurar as coisas assim nos termos. Né? Tá. Onde eu estava mesmo? Tá aqui. Assim sendo, a pessoa que crê na divina inspiração do Novo Testamento, por exemplo, deve crer também na divina preservação do Novo Testamento. É uma questão de lógica. E vejam bem que não é só do nosso lado. Nos anos 50 do século próximo passado, talvez o erudito mor nessa área, embora inimigo da Bíblia, era um tal de Ernest Cadman Cowell. Chegou a ser presidente da Universidade de Chicago, Illinois. Ele simplesmente debochava da Bíblia. Só que ele, estou agora citando ele, ouça o Cowell, inimigo da Bíblia, mas ele diz: se Deus tivesse inspirado a Bíblia, ele teria preservado